capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura do que está escrito a partir do versículo de número 11. Lucas capítulo 17, versículo 11. Está escrito assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Curva a cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, é com gratidão, Pai, é com imensa gratidão no coração que nós estamos aqui hoje, reunidos em Teu nome, Pai, para lhe prestar culto, para lhe prestar reverências, para te homenagear, pois o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E agora, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e peço que o Teu Espírito Santo, Pai, ministre o coração do Teu servo, da Tua serva, que essa palavra toque corações, que essa palavra desperte os que estão dormindo, fortaleça os fracos, coloque de pé os caídos, que o Senhor cumpra, Pai, todos os propósitos que tens a realizar através desta palavra, não somente na vida dos irmãos que conosco estão nessa noite, mas também daqueles que nos acompanham pela internet, no YouTube, Facebook, essa pessoa que recebeu o link de um amigo. Em nome de Jesus, que essa palavra traga luz para o nosso entendimento, Pai, que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. O Lucas, ele era médico e, portanto, sabia identificar a gravidade de uma enfermidade física. E além de médico, Lucas, ele era historiador. Um homem que se converte através do testemunho da pregação de Paulo, tornando-se o seu companheiro. E fascinado pela história de Jesus, o Lucas, ele vai para Cesareia, ele vai para Samaria, para Jerusalém, ele começa a entrevistar pessoas. E tem a ideia de escrever os fatos que ele ouve em um livro. O Lucas, como você sabe, ele é o autor do evangelho que leva o seu nome, como também o livro de Atos dos Apóstolos. E o texto que nós lemos, o Lucas, ele conta uma ocasião onde Jesus, ele está indo em direção a Jerusalém e decide passar por um caminho que era incomum para os judeus. Porque todo judeu, quando ia para Jerusalém, ou no sentido contrário, ele procurava caminhar por uma estrada mais longa na costa de Pérea, ou pelo Vale do Jordão, porque ele queria evitar passar por Samaria. Você já me ouviu em outras pregações que havia uma rincha entre os judeus e os samaritanos, porque
quando o rei dos caldeus invadiu Jerusalém, destruiu os muros, incendiou as casas e levou boa parte dos judeus cativos à Babilônia, os remanescentes, aqueles que ficaram em Jerusalém, em Samaria, ao ver a destruição que aquilo havia se tornado, e sabendo dos povos que estavam aos seus arredores, agora com a cidade desprotegida, o medo que eles sentiam daqueles habitantes, dos povos pagãos que estavam ao seu redor, então eles começaram a entregar os seus filhos, entregar as suas filhas, criaram um vínculo de amizade entre estes samaritanos com os outros povos, e então houve uma miscigenação deles com os povos pagãos. E 70 anos depois, quando os judeus regressam da Babilônia, e eles chegam naquele território e percebem que os samaritanos haviam violado a lei, porque lá em Êxodo capítulo de número 12, Deus havia proibido que os judeus se relacionassem com outros povos. Quando eles contemplam aquilo que os samaritanos haviam feito, isso vai ser para eles uma grande decepção. Quando você lê o capítulo 10 de Esdras, eles se assentam e começam a chorar por saber que os samaritanos haviam violado o mandamento de Deus. E desde então, os judeus passam a tratar os samaritanos como infiéis, como homens que traíram a pátria, traíram a nação, violaram o pacto que tinham com Deus. E essa rivalidade, essa hostilidade entre os povos vai durar séculos. Quando você lê o capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 51, Jesus manda Tiago e João ir por Samaria para lhe preparar pousada, e o texto diz que os samaritanos rejeitaram Jesus, porque o seu aspecto, a sua aparência, a sua maneira de se vestir era como de quem vinha de Jerusalém. Então, eles procuravam se vestir de modos diferentes, para que um, ao perceber a presença do outro, desviava o caminho. Eles não queriam se encontrar. Por isso que lá em João capítulo 4, versículo 9, quando Jesus está em uma cidade de Samaria chamada Sicar, ele pede para aquela mulher água para beber, e ela vai dizer: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Então havia uma hostilidade, uma rivalidade, um ambiente de rejeições entre judeus e samaritanos. Quando os homens poderosos da religião judaica queriam ofender Jesus, em João 8:48, eles vão dizer que Jesus tem demônio e é samaritano. Eu estou dizendo isso para você, para que você entenda que os samaritanos eram considerados, aos olhos dos judeus, dignos de toda condenação. Eram homens considerados traidores, imundos. E no texto em questão, Jesus mais uma vez, ele decide passar por Samaria, andar por aquele território. E no versículo de número 11, onde nós iniciamos a leitura, diz que Jesus, ele entra numa certa aldeia, e então 10 homens, movidos pelo desespero, 10 homens sentenciados à morte, 10 homens que sabiam que a vida ia de mal a pior, e que a tendência é que a sepultura fosse aberta, porque esses 10 homens eram portadores da doença mais terrível daquela época. Jesus diz em Lucas capítulo 4, versículo 27, que nos tempos de Eliseu, apenas o sírio Naamã foi curado desta doença, por causa da sua letalidade, por causa da agressão que ela dá ao corpo humano. Você já deve ter ouvido uma pregação minha, ou de qualquer outro pregador, falando acerca da lepra. A lepra era uma doença que
a princípio parecia ser inofensiva. Ela podia começar com algumas pequenas manchas na pele, algo aparentemente insignificante. Mas o problema é que ela evolui. E com o passar do tempo, a lepra, ela pode criar uma cavidade na pele, se aprofundando nela, comendo a carne, apodrecendo a carne. E além dela se aprofundar na pele, na carne, ela pode também aumentar o seu diâmetro, espalhando por todo o corpo. Ela pode, com o passar do tempo, evoluir. E a lepra, ela tirava a sensibilidade da região afetada, fazendo com que o leproso não sentisse dor alguma. É como se você visse um membro do seu corpo apodrecendo. Não sei se você já ouviu alguém com trombose. A trombose é uma doença que, em um curto espaço de tempo, ela se expande. Ela aumenta o seu tamanho, ela vai apodrecendo. E se demorar para uma ação, ela pode então fazer com que o seu portador perca aquele órgão, perca aquele membro. Então a lepra, ela se aprofundava, aumentava o seu tamanho, ela tirava a sensibilidade do portador, que via o seu corpo se decompondo. Ele não sentia a dor, mas ele via que o seu dedo corria o risco de cair, a sua carne, a região atingida, afetada, começava a cheirar mal. Então, era uma cena horrorosa, e o portador desta doença, ao perceber que surgiram algumas manchas na sua pele, ele era obrigado a se dirigir ao sacerdote, para que o sacerdote o examinasse. Depois de 7 dias, ele retornava ao sacerdote, que iria avaliar o progresso ou o regresso daquela mancha, daquela enfermidade. E uma vez que o sacerdote constatava ou diagnosticava que aquela mancha, aquela ferida aumentou o seu tamanho e tem característica de lepra, então aí sim, o homem começava a viver o período mais sombrio da sua vida. Era o vale da sombra da morte, porque ele sabia que o diagnóstico de lepra seria para ele a pior fase da sua vida. Seria para ele uma situação constrangedora, e em determinados casos ele era obrigado a viver isolado. Ele perdia o convívio social, para não correr o risco de contaminar outras pessoas. Quando você lê Levítico capítulo 13, por exemplo, onde está escrito as leis cerimoniais, o leproso, ele tinha que se vestir de modo característico. Vestes rasgadas, com cabelo despenteado. Quando, em alguns casos, alguém se aproximava de um leproso, ele era obrigado pela lei a começar a gritar: imundo, imundo, eu sou imundo, não se aproxime de mim. Enquanto isso, a sua carne, a sua pele apodrecia, e o diagnóstico de lepra era então um ponto final em tudo aquilo que ele sonhava, em tudo aquilo que ele planejava. Era de fato uma sentença de morte. E a lepra, ela tem um simbolismo. A lepra, ela tipifica o pecado, que pode começar de maneira inofensiva. Pode começar através de um simples pensamento, algo que não incomoda tanto, que parece não ter consequências drásticas. O problema é que o pecado, ainda que pareça ser inofensivo, ele pode criar raízes no homem. E o homem pode criar um relacionamento profundo com as más obras. E às vezes ele nem percebe. Mas aquilo que até então ele tinha controle, começa a controlá-lo. Aquilo que para ele era só uma aventura, vira uma escravidão. E por mais que ele não queira admitir, por mais que ele não queira aceitar, o pecado vicia.
E assim como a lepra fatalmente leva à morte. Porque está escrito na palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Ninguém que hoje é escravo das drogas, escravo da sensualidade, escravo da bebida, começou engalfinhado. Foi só um gole. Foi só uma noite. Era para ser uma tragada. Era só um envolvimento rápido, momentâneo. Mas de repente aquilo começou a violar os princípios. De repente aquilo começou a ganhar espaço no coração. E aquilo que era um deslize virou prioridade. E às vezes a pessoa não percebe, mas ela vai se perdendo naquilo, num processo de morte. E o pior, assim como a lepra fazia com que o seu portador perdesse a sensibilidade na região afetada, o pecado torna o homem insensível à voz do Criador. Que muitas vezes fala através da pregação, envia profetas, envia mensageiros, mas mesmo estando apodrecendo no pecado, em processo de morte, a pessoa ainda acha que tem razão. Jesus, ele já era popularmente conhecido pelos milagres que havia operado. A sua fama já corria pelas ruas de Jerusalém, nas aldeias, os montes, no templo, como também na sinagoga. Então todas as pessoas que ouviam falar de Jesus, que sabiam que Jesus estava em determinados lugares, elas se deslocavam e vinham ao seu encontro, porque dele saía a virtude que curava todos. E numa dessas ocasiões, Jesus ele está indo para Jerusalém, ele decide passar por uma aldeia próxima ou na região de Samaria, e então 10 homens desenganados, 10 homens condenados, 10 homens perdidos, cientes de que Jesus por ali passava, num ato, num gesto de desespero, então eles começam a clamar. Não havia solução na medicina, não havia ambulatório médico, não havia remédio, antibióticos, não havia nada que pudesse evitar a morte deles. E então eles viram em Jesus uma luz, eles viram em Jesus uma solução, eles viram em Jesus a oportunidade de se livrar daquela condenação. Entenderam que aquela era a hora, aquele era o momento. Jesus diz em João capítulo 5, versículo 24, o seguinte: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A Bíblia diz em Atos 17, 25, que dele provém o fôlego, a vida e as demais coisas. Jesus diz em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eles entenderam que a única maneira de escapar daquela condenação era suplicando o socorro e a ajuda de Jesus. Então Lucas narra que os 10 começaram a clamar. Olha o que está escrito no versículo de número 12. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, se o Senhor não fizer algo por nós, nós estamos condenados, nós estamos perdidos. Se compadeça da nossa miséria, sinta a nossa dor, tenha compaixão, tenha piedade, tenha misericórdia de nós. Esse foi o clamor daqueles homens, que dia após dia contemplavam o fim cada vez mais próximo, que dia após dia viam a sepultura se abrindo,
que talvez se frustraram com métodos, talvez perceberam que a força do seu braço não ajudou, que os tratamentos medicinais não deram esperança, mas que encontraram em Jesus a possibilidade de ter a sua vida transformada. Talvez você chegou aqui cansado, angustiado, aflito. Por quê? Porque você tentou de um jeito, não deu certo. E aí alguém falou para você que fulano de tal tem experiência no assunto e, portanto, pode te ajudar de alguma forma, mas você se frustrou ali também. Talvez o seu coração se encheu de esperança quando você percebeu que o convênio podia. Ou você acreditou que um agiota ou a instituição financeira poderia evitar o colapso, poderia evitar a tragédia, poderia evitar o fim. Mas entenda, meu irmão, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E entenda, se Jesus não for a solução do nosso problema, então realmente estamos condenados. Aqueles homens olham para Jesus e enxergam a luz. Eles olham para Jesus e enxergam a vida. E então eles começam a clamar, eles começam a falar com Jesus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o próprio Deus falando: clamam a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Às vezes nós perdemos tanto tempo, nos lamentamos com o vizinho da direita, contando histórias tristes para o vizinho da esquerda. Às vezes nós perdemos tanto tempo fazendo prolongados desabafos com pessoas que não podem trazer solução para o nosso problema. Aqueles homens viram que Jesus estava ali e imediatamente levantaram um clamor. Começaram a falar com o Criador. O Salmo 34, versículo 37, diz assim: o justo clama, o Senhor os ouve e o livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todas. Quem sabe Deus não trouxe você aqui para dizer para você que Ele quer te ouvir um pouco mais, que Ele gostaria que você caprichasse um pouco mais no seu devocional, que você investisse mais tempo falando com Ele acerca das suas lepras, que você colocasse os seus joelhos no chão e falasse com Deus acerca de tudo aquilo que te coloca num processo de morte. A sua angústia tem aumentado, você tem se aprofundado naquilo que não agrada a Deus, você reconhece que existe algo de errado, e talvez Deus te trouxe aqui para dizer para você: olha, você precisa começar a se lançar aos pés do Senhor. O Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, versículo 6, não fiquem inquietos por coisa alguma, mas antes as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Aqueles 10 homens, eles entendem que Jesus é a solução, e então eles começam a clamar, suplicar a misericórdia de Jesus. E você conhece vários textos da Bíblia, onde pessoas que viviam as suas misérias, elas alcançaram a misericórdia de Jesus através do seu clamor. Mateus capítulo 15, a mulher cananeia dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. E através daquele clamor, Jesus parou, falou com aquela mulher, e quando aquela mulher voltou para casa, sua filha estava sã. Quando você lê João capítulo 4, o pai de um moço vai até Jesus e diz: desce antes que o meu filho morra. Jesus disse a ele: vai, seu filho vive. E o texto diz que aquele homem entendeu que foi exatamente na hora que Jesus falou: o seu filho vive, o menino foi curado. Quando esses homens, eles suplicam a misericórdia de Jesus, Jesus vai dizer algo interessante a eles. Quando você lê Levítico capítulo 14, a partir do versículo 48, todo homem diagnosticado com lepra, quando ele desconfiasse que a doença regrediu,
retrocedeu, aquelas empolhas brancas diminuíram o seu tamanho, aquelas feridas estavam cicatrizando. Nos raros casos onde parecia haver um regresso da doença, ele deveria voltar ao sacerdote para um novo exame. E era o sacerdote que tinha a condição de declarar o puro ou impuro. Era o sacerdote que dizia se ele estava curado ou não. Agora olha que coisa interessante, quando você lê Mateus capítulo 8, dos versículos 1 ao 4, o texto diz que um leproso vai até Jesus. E quando esse leproso vai até Jesus, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele se prostra aos pés de Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E o texto sagrado diz que Jesus estendeu as mãos sobre ele e disse assim: quero ser limpo. E imediatamente aquele homem foi limpo da sua lepra. Jesus poderia olhar para os 10 e repetir o gesto. Jesus poderia olhar para eles e dizer: olha, eu tenho misericórdia de vocês, sejam limpos. E imediatamente o problema estaria resolvido. Só que nesse caso Jesus agiu de uma maneira diferente. E nós precisamos parar e pensar nisso. Irmãos, não somos nós que escolhemos a maneira como Deus vai agir. Porque às vezes nós projetamos na nossa mente como as coisas vão acontecer. E nos enchemos de expectativa, acreditando que as coisas vão acontecendo daquela maneira. Jesus curou um cego cuspindo na terra, colocando lodo nos olhos dele, dizendo: vai lá e lava-se no tanque de Siloé. Mas Jesus curou um cego dizendo: veja. Então Deus muitas vezes ele age na vida de pessoas diferentes que passam pelo mesmo problema, mas com jeitos diferentes. Não é porque Jesus curou uma pessoa de um jeito que ele vai curar outra do mesmo jeito. Não é porque uma mãe orou 2 meses e o filho se converteu, que a outra mãe vai orar 2 meses e o filho vai se converter. Então, quando aqueles homens começam a clamar, olha o que Jesus vai fazer. Versículo de número 14, diz assim: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus diz isso? Por causa de Levítico 14. Mas não seria mais fácil ele dizer: vocês estão curados? Porque quando você lê o Salmo 107, versículo 20, o texto diz assim: enviou a sua palavra e os sarou. Jesus curou o servo do centurião romano à distância. Basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. Ele poderia curar assim. Deus disse: haja luz e houve. Era só dizer: está curado e estaria. Mas quando aqueles homens suplicam, clamam, pedem a misericórdia, o socorro, Jesus dá uma direção. Jesus diz a eles o que eles deveriam fazer. Jesus provoca uma ação deles. Quando Jesus diz: ide mostrai-vos aos sacerdotes, eles poderiam parar e dizer: não, a gente só pode ir no sacerdote se a gente estiver melhor. Eles poderiam dizer: não, Senhor, peraí, você não entendeu. Para nós irmos para o sacerdote, primeiro nós precisamos da cura. Primeiro a nossa saúde tem que ser restaurada. O sacerdote só pode nos examinar quando as doenças, as feridas e as manchas desaparecerem. Olha como é que Jesus provoca a fé neles. Jesus diz: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Jesus dá uma direção, Jesus orienta o que eles precisavam fazer. E na nossa vida não é diferente. Porque às vezes nós suplicamos a Deus, nós clamamos: Pai, eu preciso disso, isso precisa acontecer, eu estou passando por isso, a situação é essa. E às vezes nós cruzamos os braços esperando Deus agir da maneira como nós esperamos. Mas o que Deus faz? Deus mostra um caminho. Deus mostra uma direção. Deus diz: olha, esse é o caminho, você tem que conversar, você tem que perdoar. Olha, o caminho é esse, talvez você precisa desistir desse negócio. Olha, essa sociedade não está dando certo, é melhor desfazer. Olha, é melhor você não investir agora, é melhor você agir de outra maneira. Então Deus dá a direção, Deus mostra o caminho.
A Bíblia diz em Romanos 8,14 que o Espírito Santo, ele guia os filhos de Deus. Ele nos conduz em toda a verdade. Nós não podemos parar e cruzar os braços, ver o tempo passar, as coisas indo de mal a pior, e depois culpar a Deus por nossas frustrações. Nós estudamos a palavra de Deus e entendemos que com a salvação Deus nos dá responsabilidades, direções. Tiago 1,5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então Deus me deu sabedoria, Deus me deu o Espírito Santo, Deus abriu os meus olhos, me fez compreender o Evangelho. Então tem horas que enquanto eu estou pedindo coisas para Deus, Deus está falando: começa a andar, começa a caminhar. Com todas as dificuldades que você tem, com todas as limitações que você tem, com todos os receios que você tem, se a direção foi dada por Deus, então vá em frente. Segue, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quando aqueles homens ouviram isso, sem questionar, presta atenção nisso, sem indagar Jesus, eles vão fazer exatamente o que Jesus disse. Olha a sequência do versículo 14. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Houve um momento em específico que o milagre aconteceu. Porque primeiro eles clamam, Jesus dá a direção, e de mostrai-vos ao sacerdote. Agora no texto, e indo eles, então entenda, a direção que Deus dá precisa ser praticada. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. João 13,17, Jesus diz assim: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Por isso que eu disse que Deus nos dá responsabilidades quando nos dá salvação. Porque existem coisas que são impossíveis a nós, e estas coisas só compete a Deus fazer. O problema é que nós estamos transferindo a Deus aquilo que Ele nos manda fazer. Então Jesus disse a eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. O caminho é esse, é assim que vocês devem agir. E quando eles estavam indo, executando o que Jesus falou, andando como Jesus falou, colocando em prática aquilo que Jesus havia dito, de repente eles percebem que algo mudou. De repente eles param e olham e percebem que o aspecto não é mais o mesmo. Aquela mão que estava podre, aquela carne que estava exposta, cheirando mal, mudou o seu aspecto. Aquela aparência horrorosa que eles tinham mudou. Eles já não cheiram mal. E eles percebem que algo sobrenatural aconteceu ali. O que? Eles foram limpos. Eles foram curados. Eles ouviram a voz do Salvador. Eles colocaram em prática aquilo que Jesus ordenou fazer, e o resultado começou a aparecer. E se você olhar para a história da nossa vida, é exatamente isso que acontece. Porque nós nascemos numa natureza caída, e com o nosso crescimento, desenvolvimento como pessoa, aprendemos a andar, a falar, e de repente o pecado começou a aflorar em nós. Nós perdemos a pureza, então passamos a ter os primeiros contatos com a sensualidade, experimentamos o gosto da bebida, a nossa mente ficou deturpada a ponto de nós perdermos o controle da situação. E aí por impulso falávamos palavrão, por impulsos brigávamos com os outros, sentíamos alegria com o fracasso dos outros, e isso começou a fazer parte de nós fomos apodrecendo em vida. Traidores, obstinados, beberrões, mentirosos, escarnecedores. E isso nos colocou numa condição de morte, pois esse é o salário do pecado. A palavra de Deus diz que a inclinação da carne é morte.
E então, escravos às emoções, dos sentimentos, das vaidades, das vontades. Pergunta para qualquer fumante: tem vontade de parar de fumar? Tem. Mas por que não para? Não consegue. Pessoa que está viciada em pornografia, em sexo, em bebida, sabem que estão num processo de morte, de destruição, e até gostariam de parar, mas não conseguem. A palavra de Deus diz, quando você lê, por exemplo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, o texto diz, versículo 19, diz que aquilo que nos vence, nos coloca numa condição de escravo. Se eu sou vencido pelo desejo da bebida, então eu sou servo da bebida. Se eu sou vencido pelo desejo do cigarro, então eu sou servo dessas coisas. Essas coisas exercem senhorio sobre a minha vida. Então, tudo começou de maneira insignificante. Era para ser só uma aventura, só uma brincadeira, só uma noite, mas de repente virou vício, virou escravidão, e aí perdemos a liberdade, agora passamos a ser controlado. Isso é um processo de morte. Se viverdes segundo a carne, morrereis, diz a Escritura Sagrada. E aquilo criou raízes, nos aprofundamos, aquilo se expandiu, perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas aí Deus agiu com misericórdia. Aí Deus nos alcançou. Aí nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a pregação, conhecemos a verdade e fomos libertos por ela. Jesus disse, quando você lê 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele abriu a nossa mente, abriu o nosso entendimento, nós compreendemos o Evangelho, fomos libertos por eles. O pecado então, ele perde o senhorio, a soberania sobre a nossa vida, o governo sobre a nossa vida. Aquele estado de condenação muda. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo as obras da sua natureza, da carne. E então nós recebemos o reino de Deus em nós, e a nossa responsabilidade, a nossa missão então é andar em concordância com aquilo que Jesus nos ensina. Por isso nós estamos ensinando o Sermão do Monte, por isso nós estamos estudando aquilo que Jesus fala, aquilo que Ele ensina como princípio. A nossa vida então deixou de ser uma vida de leprosos, nós deixamos de estar naquela condição de miséria. Alguma coisa mudou em nós. Se alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, assim andemos nós também em novidade de vida. A ira de Deus estava reservada para mim e para você. Havia um castigo eterno preparado para mim e para você, porque os nossos pecados insultaram a Deus. Mas Deus nos justificou quando Ele imputou as nossas más obras, e Ele depositou as nossas más obras em Cristo, e a justiça de Cristo Ele compartilhou conosco, por isso fomos declarados justos, fomos livres, somos livres. Agora olha que coisa interessante, Jesus ouve o clamor dos 10, e dá uma orientação para os 10, e quando os 10 estavam indo executar o que Jesus havia dito, todos eles foram curados. Todos eles foram curados. Observaram, perceberam, alguma coisa mudou. Meu corpo já não tem mais feridas, eu já não estou mais cheirando mal. Alguma coisa mudou. E quando isso acontece, 9 deles foram festejar, celebrar, comemorar.
Talvez eu preciso voltar para casa, encontrar minha família. Eu preciso procurar um emprego. Livre da morte, livres da doença, totalmente curados, a saúde restaurada, acabou a perturbação, acabou a humilhação. Jesus restabeleceu a dignidade deles. Jesus devolveu a eles o direito de sonhar. Agora eles podem ir a lugares onde eles não poderiam ir antes. Eles podem ter uma vida social. Agora eles podem sonhar em ter uma vida normal. 9 destes homens, eles vão celebrar de alguma maneira. 9 deles não voltam. 9 deles simplesmente esquecem o porquê que foram curados. E não é isso que acontece na igreja? Pessoa chegando na igreja desesperada: pastor, meu marido está internado entre a vida e a morte. Meu filho está engalfinhado no crack. Pastor, eu estou desempregado, meu aluguel venceu, não sei o que eu faço. Deu positivo no exame, não sei o que eu faço. Pastor, minha mãe morreu disso, minha avó morreu disso, tem um histórico na família. E aí a pessoa busca a Deus com intensidade, suplica ajuda, o socorro, pede para que Deus o livre desse calvário, pede para que Deus coloque as suas mãos, reverta essa sentença, reverta esse quadro. Aí Deus, que é bondoso, misericordioso, Deus vai lá e coloca a mão. Acabou a dor, acabou o desemprego, acabou a doença, acabou a crise conjugal, acabou a escravidão das drogas, acabaram-se os problemas. E o que as pessoas normalmente fazem? Viram as costas para Deus, passam a viver como se Deus não existisse mais. E acredite no que eu estou falando, eram 10 homens, e 9 foram curados, ou 10 foram curados, e 9 não voltaram para agradecer. E sabe o que Jesus está querendo ensinar? É que a maioria das pessoas são ingratas. Talvez eles pensaram: olha, eu preciso aproveitar a minha liberdade. Como agora eu não vou mais morrer, como a sentença foi anulada, como agora eu fui curado, então eu preciso curtir. Eu preciso fazer o que eu não podia fazer antes. Eu preciso agora usufruir desse benefício. Agora é hora de se alegrar com a minha vida nova. Mas eles esqueceram da origem da cura. Eles esqueceram do Senhor que o resgatou. Eles esqueceram a origem do milagre. Simplesmente não deram a Deus a devida honra. E o único homem, voltando aqui para Lucas capítulo 17, o único homem que reconheceu o que Deus fez, que reconheceu o que Cristo fez, foi exatamente aquele que era considerado imundo, impuro, o samaritano. Aquele parou, pensou, ele viu que o Senhor restaurou a sua saúde, restabeleceu a sua dignidade, limpou as suas feridas, devolveu a ele todos os direitos que ele havia perdido por causa daquela doença, e aquele homem decidiu voltar para agradecer. Aquele homem entendeu que aquela foi obra de Deus. Aquela cura veio porque eles suplicaram a Deus, que manifestou a sua graça, a sua misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. A maioria das pessoas que servem a Deus hoje são ingratas. E a origem da ingratidão está muitas vezes na expectativa daquilo que podem alcançar, que podem conquistar, daquilo que buscam. E boa parte das pessoas se lamentam porque não conseguiram comprar, não conseguiram vender, não conseguiram investir, não conseguiram alcançar o seu objetivo. E elas demonstram essa ingratidão através do seu comportamento. E eu queria que você parasse um pouco para pensar.
Porque é fato que Deus é bondoso, misericordioso, compassivo. É fato que Deus continua abrindo portas. É fato que Deus pode pegar um esforçado trabalhador cristão e honrá-lo, dando casa própria, abençoando para que ele compre o seu carro e estabeleça a sua economia. Deus ama a prosperidade dos seus servos, diz a palavra. É fato que Deus, como Senhor, como diz em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Deus pode se compadecer da enfermidade de alguém e fazer com que a doença retroceda. Ele é bom e Ele tem nas suas mãos a força e poder. Mas eu queria que você parasse um pouco e pensasse. Porque apesar da sua tristeza, do seu cansaço, do seu esgotamento espiritual, por causa da sua expectativa que não foi correspondida, eu convido você a olhar um pouco para trás e ver o que o Senhor já fez por você. E eu não estou falando de benefícios materiais e terrenos, eu estou te convidando a olhar para a cruz do Calvário. Porque Deus não precisava provar nada para ninguém, mas a Bíblia diz que Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus olhou para mim, Deus olhou para você e nos viu leprosos, dos pés à cabeça. Deus nos viu atolados no lamaçal do pecado, raízes na maldade. Deus viu que o pecado contaminou a nossa carne de alto a baixo. E Ele poderia ter nos deixado cair em condenação. Ele poderia ter permitido que o nosso fim fosse a morte trágica e o sepultamento, aguardando apenas a ressurreição e enfim o juízo final. Mas Deus se compadeceu de nós e enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Meu irmão, isso é motivo de sobra para você ter uma vida de gratidão a Deus. Porque a gratidão, como eu costumo dizer, é uma emoção que envolve um sentimento de dívida, acompanhado pelo desejo de retribuir a alguém um benefício que recebemos. Aquele que tem um coração grato, ele se sente endividado. E ele fica sempre pensando, essa pessoa me ajudou. Quando eu mais precisei, ela estava lá. Quando não tinha alguém que me ajudasse, ele me estendeu a mão. Quando eu não tinha saída, essa pessoa foi um instrumento de Deus para me abençoar. Então ela se sente endividada a ponto de querer fazer algo para retribuir aquele benefício. O Salmo 68, versículo 19 diz que de dia em dia Deus nos cumula de benefícios. Talvez você viveu momentos de aflição, de angústia, de tristeza, porque você ficou confinado, trancado numa casa, meses sem sair na rua. E enquanto isso recebia a notícia de que fulano perdeu a vida, de que fulano foi para a UTI, ficou entubado. Mas olha onde você está hoje. Olha o que Deus fez de bom por você. Deus nos conservou em vida. Deus nos livrou. Nós andamos pelo vale da sombra da morte, às vezes até sem perceber. Mas Deus esteve conosco o tempo todo. E isso não é motivos para agradecê-lo? Esse moço, quando ele foi curado, ao invés de ele fazer como a maioria, agora que eu fui curado, já sei, eu vou comemorar, vou chamar os meus amigos e vou dizer, está vendo, estou livre, vou procurar um shopping da cidade, e vou comer e beber, eu vou celebrar essa conquista, não, já sei o que eu vou fazer, eu vou comprar uma casa nova, eu vou realizar isso, eu vou procurar emprego, não, esse samaritano entendeu, que aquela obra foi uma obra de Deus, ele entendeu que a misericórdia de Deus o alcançou. Ele entendeu que apesar da morte estar caminhando ao seu lado, o dono da vida liberou uma palavra que mudou o seu destino. E o que ele faz? Ele volta. Ele volta até onde Jesus está. E o texto diz que ele vai se lançar aos pés. Olha o versículo 15 de Lucas 17. Diz assim: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz.
vendo que estava ação. Como assim? Eu clamei, eu pedi, eu era leproso, eu pedi socorro, eu pedi misericórdia, ele me ouviu, me deu uma direção, eu fui, voltei curado. Eu fui curado. Então ele volta, e ele volta glorificando a Deus. Ele volta rendendo graças a Deus, agradecendo a Deus. Versículo 16: e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Ela pensou: o quê? Voltar para casa? Não. Procurar trabalho? Não. Chegar até o sacerdote? Também não. Fazer como os outros 9? Não. Eu vou voltar. Voltar para onde? Eu tenho que agradecer a Jesus. Eu tenho que dar glórias a Deus. E sabe o que ele faz? Ele se lança aos pés de Jesus, porque ele entendeu que ali era o melhor lugar para estar. Se humilhando na presença de Jesus, lhe rendendo graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo escreveu assim, ó: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Ele foi agradecer a Deus. Aí veja o versículo 17. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? Ou seja, eu não ouvi 10 clamarem? Eu não respondi os 10? Eu não dei a direção aos 10? Os 10 não foram curados? Cadê os 9? Não tinha que ter mais gente aqui? Ou só você tem que ter motivos para agradecer? O problema da ingratidão é que nós recebemos benefícios e não reconhecemos. O problema da ingratidão é que a ingratidão faz com que o ingrato pense que tudo tem que funcionar em favor dele. Então ele recebe ajuda, mas ele não enxerga o benefício. E muitas vezes a sua ingratidão faz com que ele deseje ou crie expectativa que se os outros façam ainda mais por ele. O que tem um coração grato é diferente, irmãos. O que tem um coração grato, ele tem disposição para retribuir. E entenda, ser grato não é dizer obrigado. Ser grato é manifestar, é propor benefícios àquele que te beneficia. Por isso que ele voltou. Ele foi curado, ele poderia colocar os joelhos no chão, fazer uma oração dizendo: Pai, obrigado. Não, ele volta. Ele se lança aos pés de Jesus. Ele volta para glorificar a Deus. E aí Jesus, o dono do reino, vai dizer: mas peraí, o que está acontecendo? Cadê os caras? A maioria são ingratos. E sabe quando você é ingrato? Quando você chega na tua casa, com todos os problemas que você tem, você começa a reclamar que falta algumas coisas que você gostaria de ter, mas você não leva em consideração que Deus te deu uma casa. E sabe quando você é ingrato? Quando você olha para os seus filhos e percebe que eles não são como você gostaria, porque todo filho tem aquela fase difícil. E ao invés de agradecer a Deus porque você tem filhos, não, você começa a criticar e começa a murmurar porque as coisas não são do seu jeito. Você sabe quando você é ingrato? Quando você fica 5 anos desempregado, passando necessidade, passando aperto, aí você consegue um trabalho, você está reclamando que tem que acordar cedo. Quando você é grato, estejam bons ou ruins os dias, você está agradecendo a Deus por eles. Você é grato quando você percebe que apesar de quase 200.000 mortes, você tem motivos para agradecer a Deus porque Ele te conservou em vida. Você é grato quando você percebe que você respira, porque Deus colocou ar nos seus pulmões, que você caminha, porque você tem saúde perfeita. Você pode não ter o carro dos sonhos, você pode não ter a casa dos sonhos, você pode não morar onde você gostaria de morar, mas Deus preparou uma mansão celestial para mim e para você. E é a infeliz mania de viver uma vida com Deus na perspectiva do que Ele pode fazer, e despreza tudo que Ele já fez. Quem é grato é mais abençoado por Deus. Olha o que está escrito no versículo de número 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse-lhe: levanta-te e vai,
a tua fé te salvou. Olha que coisa linda. Por que eu disse a você que quem é grato alcança sempre mais? Todos os 10 ouviram ide ao sacerdote. Todos os 10 foram e ficaram limpos. Mas dos 10, somente um voltou. E foi justamente este um que ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. Os outros 9 foram curados. Esse samaritano, além de ser curado, foi salvo. Porque o grato, ele reconhece o que Deus fez. E não existe benefício maior que Deus possa fazer para um perdido do que dar a ele a salvação, que é um presente de Deus. Ele voltou para agradecer. Olha, louvado seja Deus, glória a Deus. Ele se lançou aos pés de Jesus, em ato de reverência, de ação de graça. Jesus disse: olha, a tua fé te proporcionou a você aquilo que não proporcionou a eles. Ele voltou. Por isso que eu citei João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqueles 9 foram curados, mas eu tenho certeza que tempos depois, eles morreram. Esse aqui, ele foi curado. Eu tenho certeza que tempos depois, ele morreu. Agora, qual é a diferença de um para o outro? Este alcançou a salvação. A este, Jesus disse: a tua fé te salvou. Aprenda a agradecer a Deus nas pequenas coisas. Agradeça a Deus com o pouco que você tem. Deu certo ou não deu certo? Agradeça a Deus. As coisas estão complicadas ou são favoráveis? Agradeça a Deus. Deus está no controle de tudo. Esse ano foi um ano difícil, de muitas perdas, surpresas, decepções, ansiedades, inquietações. Mas ainda assim, irmãos, nós temos motivos de sobra para agradecer. Sabe por quê? Porque Deus está nos dando o privilégio de contemplar o cumprimento da Escritura. Deus está nos dando o privilégio de fazer parte de uma geração que está vendo profecia após profecia se cumprindo. As coisas precisam acontecer desse jeito. E Deus não perdeu o poder. Deus continua controlando tudo que acontece. Tudo que está acontecendo faz parte de um plano arquitetado por Deus muito antes da fundação do mundo. Porque Deus é poderoso e o seu reino domina sobre tudo. E nós precisamos aprender com isso, é que nós temos que ser gratos a Deus, louvar a Deus, engrandecê-lo, porque Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Lição para nós nessa noite, eu termino aqui. Chega na sua casa, olha para toda aquela simplicidade e agradeça. Se acordar amanhã, você pode consultar a sua conta, pode ser que não tenha lá a fortuna que você gostaria de ter, mas agradeça. Você pode para ir embora, pegar um ônibus ali no ponto, e o ônibus está cheio, agradeça, irmãos, agradeça, nas pequenas coisas e nas grandes coisas, porque eu acredito que Deus beneficia ainda mais aqueles que têm um coração grato, como Paulo escreveu em Efésios 3:20, ele é poderoso para fazer na nossa vida abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder da fé que em nós opera. Vamos ficar todos de pé, por favor.